A praia é mesmo uma das coisas mais bonitas da Terra. No entanto, ela pode esconder uma variedade enorme de criaturas que você não gostaria de ver na hora e no local errados, pois podem acabar machucando seriamente os humanos. Porém, não são apenas os seres vivos que representam um risco na praia, mas a própria força do mar. Vem comigo para conhecer coisas que você deve evitar na praia e que podem salvar a sua vida um dia. Número 10. Sinais de alerta de tsunamis. Os tsunamis estão entre os eventos mais temidos de todos, desde o infame tsunami de 2004 que matou um número impressionante de pessoas, com mais de 250 mil vítimas contabilizadas. Felizmente, os sistemas de alerta de tsunami hoje em dia são melhores, mas muitas partes do mundo ainda não estão equipadas com eles, e dependendo do tipo de onda e de onde elas vêm, os tsunamis ainda podem aparecer sem aviso. Durante o tsunami de 2004 apareceram muitos relatos de quem afirmava ter percebido alguns sinais de alerta, o que fez com que pessoas fossem para locais mais altos. Portanto, manter-se atento a algumas recomendações pode salvar a sua vida e a de outras pessoas. Em primeiro lugar, se você sentir algum tipo de terremoto ou tremor, não espere na praia, vá para um local elevado. Além disso, se você observar alguma mudança estranha na maré, seja uma subida ou uma descida rápida, isso pode indicar um evento marítimo. Por fim, se você ouvir um rugido alto do oceano, isso pode significar que um tsunami está a caminho. As pessoas relatam que os tsunamis soam como trens de carga ou aviões se aproximando. Eu sairia correndo na hora. Número 9. Coral, ouriços, anêmonas e samambaias do mar. Algumas das coisas mais estranhas do mar são as populações insanas de corais coloridos, ouriços e anêmonas que passam por todas as costas e recifes de todo o mundo. É amplamente conhecido que essas criaturas podem machucar e tocar em uma delas sem treinamento não é nada aconselhável. No entanto, os mergulhadores ainda se machucam com bastante regularidade e o mesmo pode acontecer com você ao caminhar em águas rasas que tenham corais no solo. Entre os milhares de corais, ouriços e anêmonas encontrados em todo o mundo, as samambaias marinhas têm uma das picadas mais dolorosas. As reações alérgicas são bastante comuns, podendo causar choque anafilático e até levar à morte. Um organismo relacionado a estes, o coral de fogo, tem este nome devido às chamas que surgem do contato da pele com ele. Eles podem ser reconhecidos por seu exoesqueleto verde amarelado e marrom brilhante, mas crescem em várias formas, como em corais ramificados, em placas e em incrustações. Porém, eles não são tão fáceis de se detectar, já que os mergulhadores costumam confundir com algas marinhas e tocar neles sem querer. Um outro que é mais fácil de identificar e também muito mais mortal é o ouriço da flor. É encontrado no oeste do Pacífico e é bastante pequeno, com cerca de 15 centímetros de diâmetro. Ser picado por um deles resultará em dor intensa com irradiação, dormência, dificuldade respiratória e paralisia muscular, podendo durar até 6 horas. Doses mais altas podem resultar em convulsões ou até em morte. Portanto, fique longe da maioria dos corais, a menos que saiba exatamente o que está fazendo. Número 8. Correntes de retorno e shore breaks. As correntes de retorno não acontecem em todos os lugares, mas algumas praias sofrem com esses eventos marítimos super arriscados e os salva-vidas provavelmente vão alertar você sobre a iminência de algo muito perigoso. A correnteza é um jato d'água que arrasta as pessoas para o mar em velocidades alarmantes, podendo chegar a 3 metros por segundo, muito mais rápido do que nadadores olímpicos são capazes de nadar. As correntes de retorno se formam porque a água das ondas quebrando em uma praia precisa encontrar um caminho de volta para o mar. Então a correnteza flui por canais mais profundos para longe da costa. Normalmente isso acontece quando há um banco de areia, permitindo que um canal de água corrente flua de volta para o mar. Aproximadamente 100 pessoas por ano se afogam nas correntes marítimas só nos Estados Unidos, muito mais do que aquelas mortas por furacões, tornados e outros desastres. Então esse tipo de dica pode sim acabar salvando a sua vida. A maneira mais fácil de identificar essas correntes é procurando um formato clássico de cogumelo e uma aparência turva da água. Algas marinhas junto com a água sem cor também podem indicar esse evento, ainda que seja mais raro de ver isso na natureza. O sinal mais evidente são espaços abertos em locais onde as ondas não estão quebrando e as águas mais escuras nesses locais. Pode até parecer que é um espaço seguro porque não tem ondas quebrando, mas é o lugar mais perigoso para nadar. Eles indicam que a água entre as ondas está sendo arrastada de volta para o mar. E saiba que as correntes de retorno podem fluir em várias direções, não apenas diretamente para o fundo do mar. Elas podem acabar sequer demonstrando algum desses sinais. Se você se vir em uma corrente de retorno, tente nadar
nadar ao longo da costa, junto com a corrente, ou apenas fique boiando e nade na diagonal de volta para a praia. Nunca nade diretamente para a praia se você for pego em uma corrente dessas, é a pior coisa que você pode fazer. Já o shore break é um evento similar na praia, que acontece quando a onda bate diretamente na costa. Normalmente as ondas quebram de forma suave, mas no shore break elas realmente quebram com força e direto na areia ou nas pedras. Isso acontece depois de uma transição rápida entre as águas profundas e as águas rasas. Ondas grandes ou pequenas que atingem as pessoas dessa maneira podem causar lesões na coluna, portanto fique longe de águas com estes sinais. É mais fácil ver essas formações de cima, então sempre passe um tempo olhando a água antes de entrar. Número 7. Verme de cerdas. Os vermes de cerdas são uma das maiores bizarrices do mar. Existem mais de 10 mil espécies de vermes de cerdas e muitas vezes eles estão entre as pedras em águas rasas. Eles são horríveis, parecendo uma centopeia do mar. Costumam ser pequenos em tamanho, mas alguns chegam a mais de 30 centímetros de comprimento e a forma como se locomovem no mar provoca arrepios até no mais experiente dos mergulhadores. Os vermes de cerdas não são peludinhos e fofinhos. Na verdade, suas cerdas são afiadas e penetrantes, capazes de perfurar a pele facilmente e causar irritação intensa. Felizmente, a maioria das picadas de verme de cerdas apenas causam um pequeno incômodo, mas se você acabar pisando em um deles, será mais problemático que apenas isso. As cerdas teriam que ser removidas manualmente como espinhos de ouriço do mar, e eu realmente imagino que seria uma péssima experiência, considerando o quanto dói uma picada na sola do pé. Número 6. Bactérias. Saindo das criaturas do mar, agora temos algo que pode te machucar na praia e você simplesmente pode nem ver. Por razões não totalmente compreensíveis, o mar e a areia podem hospedar uma variedade de bactérias raras e complexas. Entre elas está a superbactéria MRSA. Sempre existiram muitos relatos de pessoas que tiveram a MRSA após exposição em praias, mas agora estudos científicos confirmaram que ela se esconde na areia. Felizmente, a chance de se expor a uma dessas bactérias é muito baixa e ainda menor se você tomar banho depois de ir à praia ou evitar rolar na areia com uma ferida aberta. Porém, mais sinistro do que isso, a praia tem a capacidade de abrigar alguns seres realmente exóticos, como algumas horríveis bactérias comedoras de carne. Existem alguns relatos de bactérias carnívoras como o Vibrio vulnificus infectando pessoas através de feridas abertas, e essa bactéria pode sobreviver na água da praia. Um homem em Maryland foi morto poucos dias depois de contrair uma infecção desse tipo na água da praia perto de casa. Normalmente presente em lagos e águas costeiras quentes de maio a outubro, a infecção por meio dessa bactéria carnívora é felizmente limitada a apenas um número muito pequeno de casos por ano. Número 5. Peixe-pedra. O peixe-pedra é um dos terrores da praia mais populares desse vídeo. Outra criatura altamente complexa e extraordinariamente adaptável, esse é o peixe mais venenoso de todo o mar. Se você pensava que o peixe mais venenoso do mundo só sobreviveria dentro d'água, melhor reconsiderar. Esse peixe pode sobreviver até 24 horas fora da água, o que é bastante bizarro por si só. Sua camuflagem é excelente, ele realmente se parece com uma pedra, e é por isso que muita gente pisa nesses peixes com frequência, recebendo uma picada brutal de um ou mais de seus 13 ferrões. Este peixe é na verdade representado em uma dança realizada por aborígenes na Austrália devido à sua incrível habilidade de abater humanos sem sorte. A dançarina ilustra uma intensa agonia antes de cair inerte no chão. Ainda bem que as picadas no estômago ou no peito são as mais graves, e como geralmente é o seu pé que vai de encontro ao peixe-pedra, a chance de te matar é bem menor, mas ainda deve ser muito doloroso. Número 4. Caracol cone de mármore. Este caracol estranhamente perigoso é o hospedeiro de um dos venenos mais mortais do mundo. Você encontrará essas cascas de caracol em lojas de lembrancinhas, pois elas são lindamente revestidas de mármore com padrões fantásticos. Não é de se admirar que alguns indivíduos tenham sofrido uma morte infeliz por acabar manuseando caracóis de forma errada enquanto ainda estavam vivos. Basta uma gota do veneno deste caracol para matar 20 humanos, e o mecanismo pelo qual ele faz isso é ainda mais notável. Ele usa um arpão, que é essencialmente uma agulha hipodérmica com veneno que pode ser disparada na passagem de uma presa. Este caracol é um pescador experiente, seu arpão pode ter até 1,5 m de comprimento, enquanto o caracol em si tem uns 12 centímetros no máximo. Se isso já não é incrível o suficiente, então ouve só. O veneno desse bicho é tão complexo que você não pode aliviar seus efeitos com soro. O caracol cone pode produzir centenas de toxinas diferentes e distribuí-las como um coquetel multitoxina. Ele impede a comunicação nos nervos, que paralisa sua vítima para que o caracol possa devorar seu corpo sem vida. Cerca de 30 mortes humanas já foram atribuídas a este caracol. Em uma batalha entre os caracóis terrestres e os caracóis marinhos, sabemos quem venceria, sendo fácil ganhar qualquer batalha com arpões gigantes cheios de veneno. Número 3.
Águas-vivas e caravela portuguesa. Embora não seja realmente uma água-viva, a caravela portuguesa é uma criatura bizarra, com algumas chegando a viver até 50 metros abaixo do nível do mar. Elas não são tão grandes, mas a maioria é capaz de dar uma picada bem poderosa, matando peixes com muita facilidade. Elas podem ferir seriamente os humanos e as fatalidades não são tão incomuns. Existe um motivo por trás de seu apelido de terror flutuante. Elas aparecem em muitas praias por todo o mundo e, embora sejam grandes o suficiente para serem evitadas, seus tentáculos às vezes podem se soltar e não são tão fáceis de se detectar. No entanto, entre a variedade de estranhas águas-vivas que habitam as praias e litorais em todo o mundo, existe uma que é a mais famosa de todas: a cubozoa. Na verdade, ela é uma das criaturas mais mortíferas da natureza e é responsável por centenas de mortes humanas todos os anos. A longa lista de danos que seus tentáculos podem causar chega a ser angustiante de ser lida, já que as toxinas atacam o sistema nervoso, a pele e o coração. Muitas pessoas entram em choque e morrem antes de nadar de volta à praia. Uma água-viva curiosamente perigosa é a água-viva Irukandji, que é minúscula, com apenas 2,5 cm de diâmetro, super bonitinha. Elas rivalizam com a cubozoa em termos de toxicidade, mas o início dos sintomas costuma ser mais lento do que o da água-viva maior, dificultando sua identificação e tratamento. Felizmente, as mortes atribuídas a essas miniaturas são mais raras, com algumas poucas registradas nos últimos 100 anos. Portanto, está bem claro, fique o mais longe possível das águas habitadas por águas-vivas em geral. As praias de alto risco costumam estar repletas de sinais de alerta. E por fim, se houver ventos fortes, é mais provável que elas estejam perto da costa, portanto evite a água nesse caso. Número 2. Algas prejudiciais e águas poluídas. Sabemos que o mar nem sempre tem um tom azul celeste, mas também não esperamos que seja vermelho. É o que acontece quando as algas se acumulam na costa, florescendo rapidamente. Algas e plâncton são encontrados em pequenas quantidades em muitas praias e geralmente não apresentam problemas, mas muitos deles podem causar danos à vida marinha e aos humanos. A proliferação de algas ocorre quando o plâncton recebe uma grande dose de nutrientes combinada com ventos e corrente de água favoráveis. Geralmente eles não são um problema, mas em alguns casos efeitos graves para a saúde foram observados devido à exposição a algas nas praias. As algas não são a única forma de poluição que você pode ter na praia. Embora com mais frequência agora do que nunca, as praias estão sendo fechadas devido a altas concentrações de bactérias e substâncias tóxicas decorrentes de poluição industrial, resíduos tóxicos e esgoto. Isso soa bem nojento, mas é improvável que as praias mais frequentadas por turistas ou locais tenham poluentes em níveis preocupantes. Número 1. Peixe navalha. Também conhecido como lingueirão, se trata de um molusco envolto em uma concha super afiada, que se parece realmente com uma navalha. Esses animais bizarros geralmente moram em praias do Reino Unido e da Irlanda, onde aparecem em bastante número. Finalmente uma criatura perigosa para os britânicos que não seja o monstro do Lago Ness. O lingueirão não é perigoso por si só e costuma estar em lugares escondidos e de acesso difícil, mas pode subir à superfície quando a água esquenta. Normalmente você não teria o azar de pisar em um desses, mas às vezes literalmente milhares se levantam de suas tocas para fazer vítimas humanas. Isso aconteceu na cidade costeira britânica de Torbay, onde os lingueirões foram responsáveis por lacerações nos pés de 800 pessoas em um domingo sangrento. E não eram só feridinhas pequenas não, tinha gente saindo do mar com cortes enormes e profundos. Foi um dia bizarro e atípico no hospital local, que ficou mobilizado em socorrer as vítimas da invasão dos moluscos. E você, já encontrou algum dos perigos que mencionamos nesse vídeo? Conhece algum outro que deveríamos ter incluído na lista? Conta pra gente nos comentários abaixo, e obrigado por assistir!